Eu recebi uma mensagem de um inscrito com uma dúvida que dizia o seguinte: é verdade que a suspensão da mountain bike, para ser boa mesmo, ela obrigatoriamente não pode ser de mola, ou seja, tem que ser uma suspensão com ar, porque normalmente suspensão de mola não serve para nada? E essa pergunta fez lembrar que tem muita gente com esse tipo de dúvida. Aliás, existem várias outras dúvidas relacionadas à suspensão. Ou seja, tem uma série de mitos e verdades por aí sobre suspensões que acredito que nós podemos comentar aqui nesse vídeo. Inclusive, vou responder aqui para vocês a pergunta desse inscrito, a dúvida dele, que talvez seja a sua também. É importante que você saiba, alguns deles estão relacionados diretamente ao comportamento de manutenção da sua suspensão, a durabilidade. Então, tudo isso é importante que você entenda, para que você aprenda, para você comprar uma suspensão, para você cuidar da sua suspensão, e também uma questão de conhecimento. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairão aqui, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Primeira afirmação: quanto maior o curso da suspensão, melhor para qualquer tipo de trilha. Vocês acham que isso é mito ou é verdade? A realidade é que isso aí não passa de um mito. Uma suspensão com um curso mais longo, um curso maior, realmente tem seus benefícios, mas não é para todo tipo de trilha, como já foi afirmado. Na verdade, depende muito de cada situação. Se for, por exemplo, uma situação de uma trilha lá no downhill, por exemplo, lá sim, quanto maior o curso vai ajudar bastante, porque normalmente são terrenos extremamente acidentados, com grandes obstáculos, que faz toda a diferença você ter um bom curso para amortecimento e leitura de terreno. Mas, por exemplo, para quem vai utilizar a suspensão mais no cross country, no estradão, onde muitas vezes é muito mais pesado por leveza do que necessariamente por leitura de terreno técnica. Então esse é um caso que mostra que não basta você ter um curso grande de suspensão, mas de qualquer forma, já aqui na primeira afirmação, deixamos claro que não passa de um mito. O curso depende muito do uso. Segunda afirmação: suspensão com trava não faz diferença. É mito, pessoal, é mito, que a realidade é que a trava de suspensão é sim bastante eficiente. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, que eu explico como você usa da forma correta, mas o fato é que o grande objetivo da trava da suspensão é interromper o curso da suspensão, fazer com que ela pare de amortecer, e dessa forma esse recurso vai te ajudar em determinadas situações, como por exemplo na hora de você fazer um sprint, ou fazer um pouco mais de força em uma subida, ou até mesmo pedalar longas distâncias em um terreno extremamente plano. Tudo isso faz com que você economize energia, mas de forma geral a trava da suspensão tem seus benefícios e pode te auxiliar de maneira bem eficiente. Próxima afirmação: o ajuste correto do SAG melhora o seu desempenho. Mito ou verdade? Isso é verdade. O SAG, pessoal, é aquele sistema que você faz na hora da calibragem, ou seja, quanto de ar você vai colocar, quantos PSI você vai colocar, de acordo com o seu peso e normalmente até do terreno que você usa para pedalar. Bem parecido com o que normalmente é feito na calibragem de pneus. Tem um vídeo aqui no canal onde nós explicamos como que funciona esse sistema de SAG. Uma das coisas que é utilizada para fazer o SAG é aquele anelzinho de borracha que fica lá no curso da suspensão, e isso vai te ajudar na hora de calibrar a suspensão, porque através do SAG você consegue entender exatamente qual é a calibragem que você tem que colocar. Portanto, fique atento. Fazer o SAG correto da suspensão não se trata de um mito, mas sim de uma verdade que só vai te trazer benefícios. Próxima afirmação: suspensões a ar são sempre melhores que as de mola. Mito ou verdade? Inclusive, essa aqui basicamente foi a pergunta que motivou esse vídeo, que foi daquele inscrito que entrou em contato comigo. E aí, o que você acha? E a resposta é que isso é um mito. Obviamente que uma suspensão a ar tem seus benefícios e ela tem diversas vantagens que talvez você não encontre necessariamente em uma suspensão a mola, mas não se trata de uma regra absoluta. Quer dizer que, em alguns casos, utilizar uma suspensão de mola é muito mais eficiente do que uma suspensão a ar. Por exemplo, no downhill, é comum você ver nas bikes de downhill aquelas suspensões que inclusive estão com aquelas molas grandes e expostas, porque é muito mais eficiente para a pancadaria que naquele momento a bike vai receber. Uma das coisas que eu já falei, por exemplo, fazendo uma analogia ao freio de bike, quando a gente fala que um freio mecânico, um bom freio mecânico é mais eficiente do que um freio hidráulico meia boca, eu vou fazer essa mesma analogia agora aqui com a suspensão. Uma boa suspensão a mola, bem ajustada, bem regulada, ela pode ser mais eficiente do que uma suspensão a ar meia boca, por exemplo, que é aquelas suspensões a ar mais de entrada, que são uma excelente opção para quem quer ter a primeira experiência com uma suspensão a ar, mas para quem busca realmente eficiência, uma boa leitura de terreno, talvez
uma suspensão a mola pode ser sim uma resposta mais eficiente ao seu uso. Obviamente que na maioria dos casos a suspensão a ar é superior, mas existem sim modelos de suspensão a mola que são bons e funcionam muito bem também. Alinhar corretamente o ajuste de retorno da suspensão é tão importante quanto a calibragem da suspensão. Verdade, muitas vezes ajustar corretamente o retorno da suspensão pode ser inclusive até mais importante do que a própria calibragem. Quando nós falamos em calibragem de suspensão, é o quanto você vai colocar de ar naquela suspensão, ou seja, quanto que vai entrar ali de PSI. Já o ajuste de retorno é o curso da suspensão, se vai trabalhar mais lento, mais devagar ou mais rápido. Se você trabalhar com o ajuste da suspensão bem rápido, ou seja, o retorno, deixa ele bem rápido. Isso vai servir para quando você faz pedais com trechos bem acidentados. Por exemplo, você vai numa trilha onde tem um rock garden com aqueles obstáculos bem grandes, pedras bem grandes. Nesse caso é importante ajustar o retorno para que ele fique mais rápido mesmo, para que a resposta seja mais rápida. Afinal de contas, você sai de um obstáculo maior, já cai no outro, já cai no outro, e nesse momento, quanto mais rápida a resposta for, melhor vai ser os seus reflexos e a sua pilotagem. Por outro lado, se esse ajuste for um pouco mais lento, é o cenário ideal para que você passe em estradas ou em trilhas levemente acidentadas. Ou um exemplo ainda melhor, sabe aquelas estradas que nós chamamos de costelinha de vaca, por exemplo? Pelo menos aqui a gente chama, que é aquelas estradas que passa trepidando assim, que parece que você está tremendo o corpo inteiro. Esse é um exemplo clássico. Se você deixar o retorno da suspensão bem lento, vai ser muito mais eficaz, porque o que você quer ali é que você sinta a bike amortecendo. Se for rápido, vai continuar soqueando ainda mais. É onde as pessoas às vezes confundem e percebem, nossa, a suspensão calibrei, mas está soqueando. Isso está acontecendo porque o ajuste de retorno pode estar muito rápido. Então, se você deixar ele bem lentinho, a bike vai fazer isso aqui, vai fazer uma leitura muito mais precisa, vai te trazer muito mais conforto e você vai inclusive ficar mais estabilizado na bicicleta. Ou seja, isso é só para que você entenda que faz diferença o retorno mais rápido ou mais lento. Portanto, não é um mito dizer que isso é tão importante quanto a calibragem. Não vai servir de nada você calibrar e não ajustar o retorno. E por fim, a última afirmação: a suspensão só precisa de manutenção quando quebrar ou apresentar algum defeito. Isso é mito ou verdade? É um mito, pessoal, com certeza é um mito. Fique sabendo que é justamente para evitar que ela quebre que você precisa fazer a manutenção preventiva. Inclusive, a manutenção correta mesmo é feita de acordo com a indicação de cada fabricante. Seja cuidadoso, faça a limpeza da suspensão. Uma dica que eu dou para você: não chegue em casa depois de um pedal onde a suspensão está levemente empoeirada, pode ser também, ou com lama e tudo mais, deixa ela ali guardada, deixa jogada de qualquer jeito. Às vezes você chega cansado e não tem muito tempo ali para fazer as coisas, mas tenta dar uma atenção para isso. Vá lá e tira aquela poeira, passa uma aguinha, ele joga uma aguinha, tira aquela lama, depois dá uma secadinha. Não deixa secar aquela poeira, aquela sujeira no curso de suspensão, porque se riscar aquilo ali, você vai ter um prejuízo enorme. Então isso aí já vai te ajudar também a economizar com a manutenção da suspensão, vai prolongar a vida útil dela. Eu sei que isso é complicado de explicar, porque normalmente por natureza a gente acaba fazendo dessa forma mesmo. Quando tiver dando problema, eu levo para arrumar. Vou no hospital só quando eu sentir aquela dor, enfim, quando tiver doendo eu vou. Muitas pessoas pensam assim, né? Eu já me quebrei pensando nisso, né? Hoje em dia eu procuro sempre fazer check-ups ao longo do ano. Às vezes não tem nada, mas eu marco lá uma consulta com o médico, vou lá ver se está tudo bem comigo. É a melhor forma, é a prevenção. Então se organiza com isso, de repente já programe durante o ano, eu vou revisar minha bicicleta, vou revisar minha suspensão. Isso é muito importante, vai evitar que você quebre a sua suspensão e tenha um gasto muito maior do que com a própria manutenção preventiva em si. Então é um mito, pessoal, nada disso, tá? Nada de esperar um negócio dar problema para depois tentar resolver. Começa por você, cuidando da limpeza, e sempre que possível leva para manutenção, que eu tenho certeza que você vai ter equipamento por muito mais tempo. Mas aí, gostaram dessas afirmações? O que vocês acham? Concordam com todas as que eu coloquei aqui ou tem alguma que você discorda? E você poderia acrescentar qual a outra afirmação? Aqui nos comentários é o espaço ideal para que você participe também desse vídeo e dessa discussão. Deixe aqui a sua opinião ou a sua sugestão e o porquê também explica tudo aqui. Bom, agora se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, não esquece que a única coisa que eu te peço em troca aqui é o seu like, porque isso sim ajuda aqui no canal de verdade. Deixe seu like que vai contribuir demais aqui para o nosso trabalho. E já aproveita também para conferir a sua inscrição aqui no canal, caso não seja inscrito, já se inscreva. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.